Então, teria sido melhor se, desse ponto de vista, né, eu tenho um amigo que foi ministro da Pesca, o José Fritz, que ele diz que quando a gente assume prefeitura, governo, a gente tem que botar uma placa escrita sob nova direção. E não é a placa em si, é você atuar dizendo, ó, a minha política é essa. Acho que, desse ponto de vista, esse bonde nós perdemos, porque a gente não tem mais esse tempo de chegar dizendo, ó, nós estamos mudando, que é o que o Trump está fazendo. Eu não estou dizendo para fazer coisas parecidas com ele, tipo desmontar o Estado dos Estados Unidos, acabar com a política de integração social, pelo contrário, obviamente, mas ele imprimindo a marca dele. Esse tempo nós perdemos. E, nesse sentido, em 1 ano e meio é muito difícil de você construir políticas efetivas a médio prazo. Mas o que eu estou pensando é o seguinte, nós temos o Lula. Eu não tenho a menor dúvida que o Lula vai concorrer em 2026, a menos que uma tragédia aconteça, e o Lula está trabalhando conscientemente em relação à própria saúde, à organização do governo, à própria segurança, para que essa tragédia não aconteça. Então, mas, se a gente não começar logo a fazer isso, a gente vai ter um processo em que ou o Lula não dá conta de terminar o governo, a gente precisa lembrar que em 2026 ele vai fazer 80 esse ano, portanto, 81 anos, né, deve completar aí 81 anos perto da eleição. Então, a gente precisa começar a fazer já, para que a gente tenha condições de prescindir do Lula e de mudar, porque o que a gente está enfrentando agora não se parece com uma correlação de forças no nível da política que o governo Lula enfrentou em 2004, em 2008, ainda que em 2004 já tivesse mensalão, já tivesse uma série de manipulações e campanhas tentando acabar com o PT, mas isso podia ser resolvido num espaço da política que o enfrentamento ao fascismo não pode ser resolvido. Que o enfrentamento a essa extrema-direita virulenta, esses latifundiários assassinos, não dá para ser resolvido nesse lugar. Então, a gente precisa começar a agir o quanto antes. Isso certamente produz, ou tem a possibilidade de produzir, o potencial de produzir algum efeito sobre a eleição de 2026, mas eu penso que a gente tem que construir as bases para que o próprio governo de 2000, que começará, se tudo der certo, em 2027, consiga ter capacidade de governo, porque a tendência é ela ser menor do que a desse, né, se as coisas continuarem só no rumo que estão, se a gente não tiver nenhum tipo de alteração sistemática e organizada contra isso, e para não permitir, porque o que a gente está vendo com a volta do Trump é que quando a extrema-direita é derrotada, se ela conseguir retornar depois, ela não retorna igual. Ela retorna vários graus de autoritarismo e violência acima. E aí a gente, né, porque para eles, no outro eu ouvi as pessoas que eram, entre muitas aspas, sensatas, que achavam que a gente tinha que manter as coisas e mudar aos poucos. Hoje eu estou com convicção de que tem que mudar tudo e virar tudo de cabeça para baixo no sentido da violência e do autoritarismo. Então, a gente precisa, sabendo disso, e tendo porque, nesse sentido, é importante o que está acontecendo nos Estados Unidos para a gente aprender e cometer erros diferentes, né? Não fazer as mesmas coisas. Então, a gente precisa assumir o discurso anticapitalista, antissistema. A gente precisa dizer quem representa efetivamente a quebra do sistema que está fazendo a vida das pessoas, em geral, ser um inferno, somos nós, não são eles. E eles dizem isso e fazem exatamente o contrário, aprofundam barbaramente o sistema. Então, a gente precisa reassumir o discurso antissistema, a gente precisa reassumir a organização popular ativa, uma organização popular. A diferença principal das missões na Venezuela é que quando o governo faz uma proposta para resolver um problema do país, ela faz com a participação da população. Ele não faz pela população ou para a população, ele faz com. Por exemplo, para você entender que eu acho que é um problema hoje muito grave no Brasil e que não tem como ter solução se não passar por uma mobilização social. Problema da população em situação de rua. Hoje isso incomoda todas as pessoas. Não tem ninguém que mora no Brasil, no interior ou nas capitais, que não esteja incomodado, e obviamente as primeiras pessoas incomodadas com a população em situação de rua é a própria população em situação de rua, que está crescendo absurdamente.
não tem ninguém que não ache que isso é uma questão que mereça mobilização social. O que o governo fez a esse respeito? Mandou dizer que esta população pode se inscrever no Minha Casa Minha Vida. O que está certo? Está certo. Tem que fazer. Qual é o problema dessa forma de fazer? Primeiro que eu já tive lendo as exigências e, sinceramente, pouquíssimas pessoas em situação de rua realmente vão conseguir acessar esse direito. Porque tem uma exigência enorme de documentação, de comprovação, que é contraditória com a existência em si de pessoas que estão em situação de rua. Então, a grande maioria não vai acessar. Mas, principalmente, a criação da população em situação de rua não é exatamente por falta de moradia. É por uma série de condições em que você rompeu o tecido social para uma parte grande da população, ainda que ela não seja demograficamente significativa. Se você pegar lá, acho que não dá nem, sei lá, vamos supor que fosse 0,5% da população no Brasil inteiro. Ela é a demonstração do quanto se esgarçou o tecido social no processo de golpe do Brasil. Essas pessoas foram colocadas à margem, e aí tem uma série de coisas, de disrupção na relação familiar, de dificuldade de emprego, de dificuldade de alimentação, problemas com abuso de drogas e álcool, de drogas lícitas e ilícitas, e aí você vai vendo que isso vai criando esgarçamento do tecido social. Não vai ser só isso que vai resolver, você precisa de busca ativa. Porque a pessoa que está morando em situação de rua, ela não vai nem descobrir que ela tem direito ao acesso. E a gente tem feito muitas políticas que passam pelas prefeituras, só que nós não temos a maioria das prefeituras, e tem um monte de prefeitura boicotando o direito das pessoas. Na prefeitura aqui de Florianópolis, por exemplo, o prefeito Topázio, ele resolveu eleger a população em situação de rua como um inimigo a ser batido. Então, é óbvio que se ele não encaminhou várias outras políticas, inclusive ele não encaminha o Minha Casa Minha Vida aqui na cidade, a gente é uma cidade que tem o aluguel mais caro de todas as capitais do Brasil, às vezes a gente perde esse posto para uma ou duas, né? Mas nunca passa de ser a terceira mais cara. Segundo, a gente tem uma população em que os prefeitos, em sequência, nos últimos 20 anos, não fizeram nenhuma política de habitação social, não implementaram. Primeiro, Minha Casa Minha Vida vai ser implementado agora, numa comunidade que foi uma ocupação, que a ocupação é que conquistou o Minha Casa Minha Vida, e a prefeitura acabou sendo obrigada a usar, mas eles não fazem. Então, não vai adiantar. E aí, o que eles estão fazendo? A gente precisa também lembrar. Ele está usando as comunidades terapêuticas e as organizações não governamentais ligadas a igrejas, são submetidas aos seus esquemas de corrupção e aos seus esquemas políticos, como ponto de arrecadar dinheiro e manipular politicamente as pessoas. O que eu estou dizendo é, você acha que esse prefeito, se o governo federal mandar uma política sobre isso, vai implementar? Não vai. E aí, se ele não vai, e isso não está... isso podia ser uma exceção, mas não é uma exceção. A gente tem muitas prefeituras em situação parecida. Então, a gente não vai conseguir fazer essa política chegar na ponta. E ela precisa de mobilização social, porque a gente precisa de busca ativa, de envolvimento de ONGs, igrejas, sindicatos, até empresas, né, de pequeno comércio que vão se interessar, porque atrapalha o comércio do cara se tiver um morador em situação de rua ali, que suja, ou que não está bem e dorme na marquise dele. Enfim, então, se você criar uma mobilização social, você começa a reverter e aí o prefeito vai ser obrigado. Porque daí, quando o governo federal mobilizar todo mundo e disser, não, e tem essa política aqui, você tem que... O prefeito deixa de ter... Tá dando uma travada aí agora. Isso para dar um exemplo, né? Mas é muita coisa para a gente pensar de uma política de envolvimento ativo da sociedade nas políticas de governo. Então, e que precisa ser puxada pelo governo, na minha leitura. Isso é uma coisa bem ponto fora da curva, eu não vi ninguém, outra pessoa falando disso, mas eu não consigo imaginar uma outra forma, porque chamar mobilizações como foi chamado, agora a gente vai ter o 8 de março, que deve ser uma enorme mobilização, mas que vai estar atingida aí pelo carnaval, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente não pode, a gente tem muitas causas que precisam, né, que mobilizam a gente para ir para as ruas, mas a gente precisa de grandes frentes antifascistas, como aconteceu na Argentina e na Alemanha, em vários outros lugares do mundo,
Só que a gente chamou dia 10 de dezembro uma mobilização antifascista e não mobilizou quase ninguém. Então, nós temos uma questão aí para ver como que a gente faz isso.